O filme começa em uma densa floresta na África. Em seguida, conhecemos dois guardas florestais, Winston e sua parceira Gabe, que estão em uma missão de vigilância. Eles seguem um pequeno barco pelo rio cercado pela densa floresta. Gabe controla um drone que sobrevoa a região registrando imagens, quando de repente, o equipamento é atingido por um garoto desconhecido e a transmissão cai. Gabe insiste em ir até a mata para recuperar o aparelho, mesmo com Winston dizendo que não é seguro se afastar do rio e entrar na floresta, pois pessoas desaparecem ali. Mas Gabe diz que não podem deixar o lixo deles ali na floresta, o que acaba convencendo Winston. Gabe entra sozinha na mata enquanto Winston fica no barco. Enquanto isso, vemos o mesmo garoto de antes, só que agora ele está acompanhado e carregando o drone dos guardas. Enquanto Gabe entra mais fundo na floresta, os dois homens colocam lama em uma câmera e Gabe percebe que um pedaço do drone desapareceu, achando estranho não encontrá-lo ali, pois tinha certeza de que ele estava no local. Ela tenta usar o celular, mas não há sinal. Enquanto os homens preparam algumas armadilhas, Winston vai verificar o motivo de não conseguir enxergar nada na câmera e descobre que ela foi tampada, o que o assusta. Os dois homens parecem conhecer profundamente aquela floresta cheia de segredos. Eles pegam um cogumelo e liberam o pó que se espalha pela mata. Gabe agora está sozinha e perdida. Tenta contatar Winston, mas o homem não está mais no barco. Enquanto ela olha o mapa para se localizar, alguma coisa parece observa lá, e a mulher começa a sentir a hostilidade daquele lugar. Quando olha novamente para aquela coisa, a criatura já desapareceu. Gabe começa a ouvir várias vozes vindas da floresta e decide que é melhor sair daquele local, sem perceber que está indo em direção à armadilha daqueles homens. Enquanto caminha, ela não percebe a corda no chão e acaba ativando a armadilha que perfura seu pé, e a mulher grita de dor. Gabe se levanta e usa o rádio para pedir ajuda a Winston. Enquanto faz isso, algo passa correndo perto dela, deixando-a sem opções a não ser tentar sair dali. A mulher consegue retirar o pedaço de madeira do pé e continua caminhando até encontrar uma forte luz vermelha emanando da floresta. Winston agora procura por sua amiga de barco e a luz vermelha aumenta tanto que o dia se transforma em noite. Winston decide sair do barco e procurar por ela na floresta. Vemos que Gabe está cara a cara com aquela luz vermelha por um momento, parece hipnotizada. Winston chama por sua amiga, mas de repente escuta a mesma voz estranha que recua pela floresta e, tomado pelo medo, perde o equilíbrio e despenca nas águas do pântano. As vozes continuam e por um breve momento, Winston vê algo atrás de uma árvore e pensando ser Gabe vai atrás, mas vemos que a mulher acabou encontrando a cabana daqueles homens. Ela se aproxima e bate na porta. Perguntando se alguém sem resposta, decide entrar na casa e encontra várias coisas. A mulher ferida decide usar o local para repousar e cuidar de seus ferimentos. Winston finalmente consegue sair das águas do pântano, mas a criatura já está por perto e começa a emitir sons que o assustam, fazendo-o correr de medo. Gabe está dormindo na cabana e está tendo um pesadelo onde ela vomita, algo que deixa a mulher intrigada. Ela logo acorda e é surpreendida pelos dois homens. O homem rapidamente se aproxima de Gabe e a ameaça com uma faca perto do pescoço, perguntando quem a enviou. Gabe explica que só estava ali para recuperar seu drone e acabou caindo em uma armadilha. O homem olha para o pé da mulher e diz que ela estragou a armadilha deles. Do volta a Winston, o homem está apavorado, escondido atrás de uma árvore, e tenta se convencer de que aquilo não é real. Mas para azar do homem, algo começa a se aproximar e quando ele se vira para conferir, encontra uma criatura humanoide sobre 4 patas e, sem pensar 2 vezes, começa a correr na cabana. Os homens decidem cuidar de Gabe, e ela, curiosa para saber quem eles são, pergunta seus nomes. O homem se apresenta como Bahrein de seu filho. Stephanie lhe pergunta se ela veio da cidade, mas Gabe responde que está na estação florestal. Barão de questiona quantos guardas florestais existem agora e ela diz que são apenas 2. Mais tarde, enquanto preparam o jantar, Gabe escuta novamente aquele barulho estranho e pergunta ao homem o que pode ser. Ele responde que é apenas uma vaca velha durante o jantar. Aí, filho, faz uma oração um pouco estranha e Gabe não quer comer a comida. Com um tom sarcástico, o barão demanda que elas se deliciem com a refeição deles. Vemos que Winston ainda está correndo da criatura que o persegue ferozmente. Ele acaba se enganchando em um galho, o que o deixa em desespero e faz cair. A monstruosidade está logo à sua frente e se aproxima rapidamente. Winston tenta puxar sua faca, mas percebe que perdeu a arma e decide correr novamente. Enquanto a criatura humanoide solta um grito aterrorizante de volta à cabana, todos se preparam para dormir, mas Gabe disse que viu alguém lá fora que não parecia humano
e os duas parecem saber do que se trata. Parando para escutar, Winston está escondido novamente e não percebe quando raízes de cogumelo se aproximam lentamente até o atacarem. De volta ao trio, Barend prepara um remédio caseiro para tratar do ferimento de Gabe. A mulher ainda está dormindo, e ele deixa seu filho cuidar do resto. O garoto nunca tinha visto uma mulher antes e começa a observá-la com curiosidade, mas não faz nada além disso. Novamente, Gabe tem um sonho estranho, algumas plantas saindo de seu corpo, logo acorda assustada. Mas está sozinha na cabana, pois pai e filho saíram para caçar. Gabe tenta contato com Winston. Ele responde dizendo o seu nome e ela pergunta onde ele está. Mas o homem parece confuso falando coisas estranhas, o que deixa a Gabe ainda mais preocupada. Enquanto Gabe faz uma fogueira para se aquecer, Baran caça com seu filho e consegue matar um javali. Ao se aproximar da caça, passa um pouco do sangue do animal em seu filho e pede perdão à mãe natureza pelo ato enquanto realizam seus rituais. Estranhos sentem o cheiro da fumaça e Gabe, que está na cabana, acaba colocando fogo em uma pequena área para se localizar. Barra ainda entra furioso na cabana e diz que nada de fogueiras durante o dia, e Gabe responde que era para que seu colega conseguisse achá-la pela fumaça. Barond diz que ele já teria conseguido, pois os duas têm rádio para se comunicar. Ela diz ao homem está preocupada com seu amigo, pois escutou barulhos estranhos mais cedo, mas ele não dá importância e diz que a levará de volta mais tarde. Durante a noite, a gente continua tratando da ferida de Gabe enquanto ela tenta se comunicar com Winston, mas não consegue nenhuma resposta. Gabe desiste de tentar contato e começa a conversar com o parente, dizendo que o filho dele deveria estar estudando e não vivendo na selva. Barrand responde que ele está aprendendo o que é necessário. Gabe também pergunta onde anda a mãe dele e o homem responde que perdeu sua esposa para o câncer ósseo e que isso já faz 13 anos. Gabe diz lamentar a perda, mas ele comenta que são apenas coisas da vida. E ela pergunta o que ele fazia antes de vir parar ali. Ele diz que era cientista e fitopatologista, e que depois que ele partiu tudo mudou. Sua esposa era engenheira química. Stephanie entrega um cordão para Gabe e Baren diz que é um presente para ela se lembrar deles. A mulher agradece, mas acha tudo aquilo muito estranho. Vemos agora o corpo sem vida de Winston, coberto por alguns cogumelos e plantas. Assim como no sonho que Gabe teve na cabana, Gabe tem novamente aquele mesmo sonho, só que agora a planta começa a entrar em sua boca. Barrendia acorda rapidamente, mas tampa sua boca, pois a entidade está rondando a cabana. Stephanie pega seu arco enquanto se tenta entrar barra de perguntas, e Gabe pode ficar em silêncio. E ela responde que sim. A entidade está tentando entrar de todo jeito, o Barand avisa que se conseguirem entrar, basta ela permanecer parada, pois essas entidades são cegas. Ela começa a aplicar um líquido pelo corpo enquanto o pai e filho se preparam para enfrentar o monstro. E Gabe quase é atacada, mas Barand age rápido e consegue protegê-la. Uma das entidades humanoides consegue entrar na cabana, mas Stephanie atira nela, fazendo-a recuar. A paz dura pouco, pois outro aparece, e tentar atacar Barand como ele disse antes. Basta ficarem parados, pois essas entidades são cegas. Eles fazem movimentos leves, mas Gabe acaba fazendo barulho, chamando a atenção da entidade. Stephanie chega para ajudar atacando várias vezes. Pai e filho lutam juntos até conseguir expulsar a entidade. Barand rapidamente fecha a porta, vendo que Gabe se sujou com o sangue do ser. Stephanie rapidamente retira suas roupas, deixando a mulher sem entender. Barand pede que ela confie neles. Stephanie começa a limpar o sangue de Gabe. Barand percebe que foi ferido, e Gabe passa mal e desmaia. Barand explica que aqueles seres são fungos humanoides que têm preferência por humanos e se alimentam de tudo do corpo. Mesmo com a explicação, Gabe pergunta de que loucura ele está falando, e Barand diz que basicamente é o maior organismo do planeta que vive ali debaixo deles. Ele explica que essas entidades são mais antigas que toda a história da humanidade e estão prontas para se espalhar. Gabe pergunta se esse é o Deus que ele mencionou antes, mas Barand comenta que os humanos acreditam em coisas piores e que ele é apenas mais um. Gabe pergunta se Stephen pensa igual ao pai, mas o garoto responde que está na hora de dormir. A mulher ela tem outro sonho onde está no meio da floresta. Alguém aparece atrás dela e a toca, mas logo o fungo surge em seu pescoço, deixando-a em choque e ela acorda. Stephanie está ao seu lado e a chama de bonita. Ela reage bem e mostra seu telefone para ele, tirando uma foto dos dois e mostrando outras fotos de sua vida. Stephen fica fascinado, mas logo seu pai aparece chamando Gabe de monstro. Pedindo que ela saia da casa, Stephanie e Barand decidem ir a outro lugar, enquanto Gabe junta os restos de seu celular, que Barand já havia quebrado,
e encontra um livro com algumas anotações. Enquanto isso, o Barond realiza uma oferenda para seu deus ajoelhando-se diante de uma árvore e olhando para dentro, onde vários fungos começam a crescer. Ele deixa um pouco de sangue dentro da árvore, retira um fungo e começa a consumi-lo. Entrega outro para o filho, e em seguida olha para seu machucado demonstrando preocupação. Barend retorna para casa e encontra Gabi lendo suas coisas. Ele também percebe que ela foi infectada, o que deixa a mulher preocupada, mas pede para que ela vá embora. Stefan parece não concordar com as decisões do pai, mas não diz nada. Logo batidas são ouvidas, então Barend decide ir conferir. Assim que seu pai sai, Stefan procura algo para tentar ajudar Gabi. Chegar a lamber os fungos em seu braço e em seguida abração. Gabi confortou o garoto dizendo que sempre irá visitá-lo. Barond retorna para avisá-la que está na hora de ir, e Gabi pede para levar Stefan com ela, mas o pai apenas ri. Enquanto o caminhão, Gabi pergunta ao homem como eles não estão infectados com aquela coisa morando embaixo deles. Ele responde que estão e eles continuam, caminhando até que Gabi encontra a lanterna de Winston. Ela segue em direção à moradia dos fungos humanoides e Barand avisa que é perigoso, mas Gabi não dá ouvidos. Relutante, Barend decide segui-la. Gabi chega a uma câmera de segurança e retira o cartão de memória. Eles caminham mais um pouco e encontram o corpo de Winston coberto por vários fungos. Ao tocar no corpo do amigo, Gabi descobre que ele ainda está vivo. Winston pede para ser morto, mas Gabi nega, dizendo que pode levá-lo ao hospital. Barond se prepara para agir, mas Gabi o impede. Ela pergunta se há algum jeito de ajudá-lo mais. Barond apenas entrega uma flecha para Winston, que logo escolhe morrer. O choro alto de Gabi atrai mais entidades humanoides e Barond pede para que ela se apresse para sair dali. Os dois retornam rapidamente para a cabana e acordam Stefan, que fica feliz por Gabi não ter ido embora. Barond fecha todas as entradas da cabana, pois mais entidades estão se aproximando. Durante a noite, Gabi tem outro sonho e acorda percebendo que os fungos estão se espalhando. Ela desabará e indica que sabe que ele tem algum medicamento para conter aquilo, mas ele a ignora e deixa o local. Gabi pergunta a Stephanie para onde o pai foi. O garoto responde que ele foi rezar. Aproveitando a ausência de Barend, ela pergunta sobre a mãe do garoto e ele diz que tem poucas lembranças dela, mas que vive na floresta agora. O que Gabi não entende de imediato. O garoto fala que vai mostrar para ela. Enquanto o Barond rezando ouve barulhos dos fungos humanoides e parece chocado, vemos a mesma luz vermelha ao fundo. Gabi tenta convencer Stefan a ir com ela, dizendo que ele também poderia se tornar um guarda florestal, e tenta várias formas de levá-lo, até dizendo que há para as mulheres, para ele. Mas Stefan lembra que o pai disse que todos vão morrer em breve. Logo seguinte, Barond realiza seu ritual de sempre com o filho, entregando outro cogumelo, e a infecção de Gabi começa a se espalhar mais rápido. Barond e Stefan voltam para casa e Barond percebe que o filho está muito empolgado para retornar. Quando Stefan chega em casa, ele beija Gabi, mas era apenas para lhe entregar o cogumelo que o pai havia dado. Barond não comenta nada e pergunta se ela está pronta para voltar para sua vida, mas vendo que o remédio está funcionando, ela diz que quer ficar. Barond não diz nada e apenas se retira. Stefan fica feliz com a notícia e decide ensinar Gabi a usar o arco. Ele decide levá-la até a árvore sagrada para eles, a mesma do sonho que ela teve. Stefan e Gabi começam a distrair Barond enquanto ela monta seu celular com as peças que juntou. Gabi consegue ver as fotos que tirou dele e das entidades, e durante a conversa Barond acaba se exaltando com ela. Gabi fala que quer conhecer essa religião de que tanto Barond se orgulha, mas isso o irrita ainda mais. Ele altera o tom da voz durante a conversa, mas decide mostrar a mulher. Então ele e seu filho fazem os preparativos. Stefan passa uma tinta vermelha no rosto de Gabi, e Barond assopra um pó mágico na cara dela. Gabi rapidamente se vê em outra dimensão, presenciando várias coisas ao mesmo tempo. A mulher acorda completamente nua em um pântano e logo vê um homem saindo de dentro das águas. O homem revela-se ser Stefan, que também está nu, e os dois têm um ato libidinoso. Enquanto Gabi aproveita, ela novamente acorda na árvore sagrada e tem várias visões ruins ao mesmo tempo, mas dessa vez acorda no mundo real. Ela pergunta a Barond onde estava e ele diz que ela esteve no Templo dos Sonhos, acrescentando que se passaram 4 horas desde que ela foi para o mundo dos sonhos. A mulher comenta que parece que se passaram meses. E Barond pergunta o que ela lhe disse, mas Gabi fica sem entender nada. Ela olha para Stefan e percebe que aquilo também era um sonho. E Barond faz a mesma pergunta que fez no sonho, querendo saber o que aquela coisa quer. Descobrimos que o monstro quer ceifar a vida do filho de Barond, mas o homem não tem coragem de fazer isso com o próprio filho. Gabi e Stefan estão mais íntimos do que nunca, trocando risadas enquanto Barond permanece pensativo sobre o que fazer. Durante a noite, Barond decide sair para rezar e Gabi e Stefan tentam fugir, mas acabam encontrando Barond no caminho.
O pai de Stefan diz que não entende o motivo de o filho querer ir embora, pois ele sempre o protegeu. Gabi puxa uma faca para tentar impedir o avanço do homem, mas ele continua andando. Barend diz que ela irá levar Stefan para viver uma vida de escravo na cidade, mas Gabi retruca que ele é apenas um louco. Ela diz que conseguiu pegar o livro de Barend e que vai expô-lo ao mundo. Mas quando estão prestes a ir, Barend diz para seu filho que não há nada para ele descobrir naquele mundo. Barend afirma que se Stefan o abandonar agora, o sacrifício da mãe dele terá sido em vão. Mas Gabi diz que foi ele quem matou a esposa. Barend rebate dizendo que ela escolheu morrer ali e lembra ao filho da grande viagem deles, a peregrinação que fizeram juntos. O garoto desiste de fugir com Gabi e retorna para o pai. Gabi decide ir embora enquanto os dois ficam na cabana, mas no meio do caminho sente algo e decide voltar para observá-los de longe. Stefan pergunta para onde irão e Barend responde que vão fazer um sacrifício, parecendo abalado por ter que fazê-lo. Gabi vai até a cabana e pega um arco, enquanto pai e filho seguem o caminho para a árvore sagrada. Stefan ainda não entende, pois não vê o sacrifício com eles. Mas seu pai apenas diz que o Deus deles providenciará, então continuam o caminho. Gabi, tentando salvar Stefan, encontra um fungo humanoide e se esconde atrás de uma árvore. De volta a Barend, ele explica ao filho que Deus o escolheu e começam os preparativos. Barend golpeia o filho nas costas, enquanto Gabi tenta fugir dos humanoides e consegue atingir um deles. O garoto, agora ciente dos planos do pai, tenta lutar contra seu destino, mas a árvore começa a agarrá-lo enquanto Barend se prepara para matá-lo. Quando está prestes a fazê-lo, Gabi aparece para ajudar, mas é rapidamente contida pelos galhos, ficando presa. Felizmente ela consegue se libertar. Ela atira uma flecha em Barend, que não surte muito efeito, e ele rapidamente ataca. Stefan corre para ajudá-la, mas Gabi é nocauteada e fica no chão, enquanto um fungo humanoide se aproxima dela. Eles ficam cara a cara, mas Stefan corre para ajudar sua amada. Enquanto ele luta contra o monstro, Barend arrasta Gabi pelos cabelos até a árvore. Stefan consegue finalizar a criatura e quando Barend está prestes a matar Gabi, Stefan consegue salvá-la a tempo e apunhala seu pai pelas costas. Barend cai ao chão e tenta manipular seu filho, dizendo que era apenas um teste, mas Gabi, vendo que uma criatura está próxima, pede para que eles fujam e deixem Barend para morrer. Os dois voltam para a cabana e enquanto Gabi toma banho, ela tem novamente outra visão. O organismo está tentando contato com ela, mas ela acaba acordando. Ela pega o livro de Barend e começa a ler. Enquanto isso, Barend luta para não se tornar um fungo humanoide e tenta de tudo para que a árvore lhe dê mais uma chance. Mas é inútil e ele acaba sendo infectado novamente, sem os cogumelos para lhe proteger. Gabi, que já estava infectada, agora está morrendo aos poucos. Sem os cogumelos para se proteger, pede para que Stefan vá conhecer o mundo. Dias depois, vemos que a infecção em Gabi piorou. Ela está quase se transformando em um fungo humanoide e pede para que Stefan a elimine, e assim o garoto faz. Stefan agora está sozinho quando o organismo se mostra mais vivo do que nunca, e ele decide seguir o conselho de sua amada e sair daquela floresta amaldiçoada. Ele agora está na cidade grande, vivendo uma nova vida, ainda tentando se acostumar com todas aquelas novidades, mas vivendo seguro, longe de toda aquela loucura, porém ele não percebe, mas tudo o que ele toca se contamina.